bem-vindo. Eu sou Aman Siqueira e você está no Quixotado, o seu programa de literatura. Um programa diferente hoje que eu vou trazer apenas a leitura de trechos, né, e comentário de alguns trechos do livro Os Noivos, do Alessandro Manzoni. O vídeo da resenha desse livro vai sair no final de semana. Eu decidi ler esse livro porque eu me lembrava que ele falava sobre um período de peste no norte da Itália, especificamente em Milão. E eu também gosto muito desse livro, né? Eu gostei muito na época, né? É uma história romântica, talvez a minha preferida, né? Juntamente com Senhora, do José de Alencar. E eu queria reler há muito tempo. E me apressou a releitura exatamente por tratar de um período de peste e por uma epidemia que se passa num país que está sofrendo atualmente com outra, no caso atual com a SARS-CoV-2, né? Que causa a Covid-19. Mas quando eu estava fazendo a releitura, eu vi alguns capítulos que simplesmente eram incríveis a correlação que poderia ser feita com a nossa situação atual. E eu decidi então ler esses capítulos completos, né? Como ficaria muito extenso para ler no vídeo da resenha, eu decidi fazer um vídeo apenas com essas leituras. Então eu vou ler esses capítulos, principalmente o capítulo 31, e vocês vão ver se não tem correlação com a situação atual. Lembrando que o Alessandro Manzoni escreveu esse livro entre 1821 e 1840, então há quase 200 anos, e ele fala de coisas que aconteceram em 1628 e 1629, então há quase 400 anos, e a gente percebe o quanto os líderes não aprenderam nada de lá para cá, né? Infelizmente, né? E é impressionante como a literatura tem disso, né? A literatura, quando fala de um fato particular, ela fala sobre fatos correlatos no mundo todo, né? Esse é o poder da literatura, que ela consegue, quando é uma literatura bem feita, né? Ela consegue trazer coisas individuais que ao mesmo tempo são coisas coletivas, são coisas que reportam a todo o gênero humano. Então eu vou pedir a vocês que compartilhem com o máximo de pessoas possível, porque estamos vendo uma situação em que se espalham muitas fake news, muitas promessas, né, de curas mirabolantes, e vocês vão ver nessas leituras aqui o quão problemático isso pode ser, né? O contágio pode avançar demais se as pessoas ignorarem as medidas necessárias para o isolamento social. Vamos lá para a leitura. A peste, que o Tribunal Sanitário se empenhara em manter à distância, entrara com as ordens imperiais para invadir e despovoar não só o território milanês, como boa parte da Itália. Das numerosas relações contemporâneas, nenhuma dá uma ideia exata desse período, mais famoso do que notório. Em todas reina, além disso, uma estranha confusão de fatos e de datas. Não pretendemos inserir nesta narração todos os atos públicos e acontecimentos dignos de registro. Procuraremos apenas enfeixá-los numa exposição muito sucinta, mas verídica e contínua dessa calamidade. Aqui e acolá, na zona percorrida pelo exército imperial, iam aparecendo cadáveres, nas casas ou nos caminhos. Logo depois, em algumas aldeias, indivíduos e famílias inteiras adoeciam e morriam, de males estranhos e violentos, com sintomas desconhecidos. Só não eram aos poucos sobreviventes da peste que, 53 anos antes, assolara boa parte da Itália, especialmente o território de Milão, onde ainda denominam peste de São Carlos. Tão grande é o poder da caridade. O protomédico Ludovico Setala, que então não só vira o mal, mas, embora muito jovem, for um dos sábios mais ativos, intrépidos e eficientes em combatê-lo, comunicou ao tribunal sanitário as suas suspeitas de Leco, na zona fronteiriça com a região de Bérgamo. Casos análogos foram comunicados quase ao mesmo tempo de Leco e de Belano. Resolvendo-se finalmente a agir, o tribunal expediu um comissário e um médico de Como, com o encargo de averiguar o que ocorria. Ambos, segundo rezam as crônicas do tempo, deixaram-se convencer por um velho ignorante barbeiro de Belano de que não se tratava de peste. Em alguns sítios, o mal foi considerado efeito habitual das emanações outonícias dos pauís, noutros atribuído às privações e aos incômodos resultantes da passagem dos imperiais. Não se tomou, pois, nenhuma medida especial. Multiplicando-se, porém, as notícias de outros acidentes em vários pontos da região, empreenderam-se novas investigações. O número de mortes era assustador. Em todos os enfermos e cadáveres apareciam os estigmas hediondos e inconfundíveis da peste. A 14 de novembro, os médicos encarregados dessa pesquisa referiram ao Tribunal Sanitário o resultado das suas observações e foram incumbidos de expor imediatamente ao governador, o célebre Ambrósio Spinola.
enviado para remediar os erros de Dom Gonçalo e que morreu, meses depois, não em combate e sim na cama da ingratidão dos que servira. A história levou. Deplorou-lhe a sorte e condenou-o essa ingratidão. Poderia, no entanto, perguntar o que fez ele quando a peste ameaçava a população confiada à sua guarda. Sabe-se apenas a sua resposta ao relatório dos médicos. O governador lamentava deveras a existência de uma epidemia. Os cuidados da guerra, porém, afiguravam-se-lhe mais urgentes. Sed belle graviores esse curas. Mas as preocupações da guerra são maiores. E, dias depois, a 18 de novembro, promulgava um edito ordenando festejos públicos pelo nascimento do infante Carlos, primogênito del rei Filipe IV, sem se preocupar com o perigo que representaria, em tais circunstâncias, uma grande aglomeração popular. Mais o que, sem lhe minorar a responsabilidade por atenuar a estranheza do seu procedimento, é a atitude da própria população, isto é, da parte dos habitantes que, ainda imune do contágio, tinha tanta razão para temê-lo. Nada atesta que se tomassem no seio do povo quaisquer precauções. A mesma incredulidade, ou melhor, a mesma cegueira prevalecia no Senado, entre os decuriões e as autoridades. Só de Frederico Borromeu se refere que, em carta pastoral aos párocos, os exortava a persuadirem os fiéis da conveniência do dever estrito de comunicar às instituições sanitárias todo caso suspeito, o que merece figurar entre as louváveis singularidades do eminente prelado. Em fins de novembro, a peste já se insinuara em Milão. Tadino e Ripamonte, os dois historiadores desse período, mencionam como introdutor do contágio um soldado italiano ao serviço da Espanha. Esse desventurado infante, portador de desgraça, entrara na cidade com uma trouxa de roupas compradas ou furtadas aos lansquenetes e hospedara-se em casa de uns parentes no burgo da Porta Oriental, perto do convento dos Capuchinhos. Mal chegou, adoeceu. Transportado para o hospital, o bubão que lhe crescia debaixo do braço despertou as suspeitas dos médicos. No dia seguinte, o soldado morreu. O tribunal sanitário queimou-lhe as roupas e a cama e segregou a casa e as pessoas da família. Dois serventes e o frade, que haviam assistido o enfermo, não tardaram a acusar os sintomas do mal. Em todo caso, as precauções prontas e eficientes evitaram, no hospital, a propagação do contágio. Fora, porém, o soldado disseminara a moléstia. Um a um, adoeciam os moradores da casa onde ele se alojara. Alguns morreram, pouco depois, manifestamente de peste. E a moléstia alastrou-se pela cidade, favorecida pela incredulidade, não raro pela inépcia dos médicos que ridicularizavam os presságios sinistros e tinham pronta denominação de enfermidades comuns para qualificar todo caso de peste que lhes coubesse curar, fossem quais fossem os sintomas. Demais, as providências drásticas do tribunal sanitário provocavam a cólera e os protestos do público, persuadido de ser vítima de vexames injustificados. O rancor adensava-se particularmente contra dois médicos, Alexandre Tadino e senador Setala, filho do protomédico, a ponto de não poderem eles atravessar uma praça sem serem alvejados com pedradas ou, no mínimo, com injúrias. Mas esse ódio recaía igualmente sobre outros profissionais, convictos como aqueles da realidade do contágio. As precauções que sugeriam o empenho em comunicarem a outrem a sua dolorosa certeza eram, para os mais discretos, credulidade e obstinação. Os mais exaltados taxavam-nos de franca impostura, atribuindo-nos um cabala urdida para explorar o sobressalto público. O protomédico Ludovico Setala, quase octogenário, catedrático ilustre, autor de obras então reputadíssimas, requestado para universidades estrangeiras, cujos convites sempre havia recusado, era sem dúvida um dos homens mais competentes do seu tempo. Isso, porém, não lhe poupou a animosidade e as afrontas do vulgo, ou pelo menos da parte do vulgo pronta a se exceder nas manifestações, nos juízos e nos atos. Em fins de março, a enfermidade já assumira caráter epidêmico. Em todos os bairros da cidade, generalizavam-se os males súbitos, com toda a sucessão dos sintomas nefastos, as mortes rápidas, violentas, não raro repentinas, sem qualquer indício anterior de doença. Despertando do seu torpor, os magistrados começaram a dar mais atenção às advertências e às propostas das autoridades, bem como a seus pedidos de recursos pecuniários para enfrentar os gastos crescentes. No lazareto, onde os enfermos, embora dizimados diariamente, aumentavam dia a dia, era árdua a empresa assegurar o serviço e a disciplina.
A complexidade dos problemas criados pela epidemia induziu o tribunal e os decuriões a apelarem para o padre provincial dos franciscanos, Félix Cassati, conferindo-lhe plenos poderes para gerir o hospital. Os capuchinhos lá se instalaram como inspetores, confessores, administradores, enfermeiros, cozinheiros. Assumiam, em suma, toda tarefa que se lhes deparasse. Não os poupou a peste que acometeu e levou inúmeros religiosos, cuja abnegação e bondade merecem ser mencionadas, com reconhecimento e admiração. Nos 7 meses em que o padre Félix exerceu a sua ditadura singular, o número dos recolhidos, segundo Ripamonte, elevou-se a 50.000. Entretanto, o público já não negava tão obstinadamente a peste, tanto mais que o mal, depois de lavrar por certo período só nas classes indigentes, passou a cometer personalidades notórias, entre elas o protomédico Setala, a esposa deste, 2 filhos e 7 criados. Contudo, os que haviam impugnado com tanta energia a existência de um germe mortífero, capaz de se difundir com efeitos calamitosos, recalcitravam ainda em admitir a realidade e preferiam atribuí-la ao que então encontrava apoio em crendices e tradições, comuns naquele tempo não só na Itália como em toda a Europa. Artes venéreas, operações diabólicas, seres misteriosos, dados a propagar as pestes por meio de substâncias tóxicas ou feitiçaria. Já noutros surtos epidêmicos corriam versões análogas, sobretudo no que assolara a região 50 anos antes. Acrescente-se a isso o ofício assinado por Filipe IV e enviado no ano precedente ao governador de Milão para o advertir de haverem fugido de Madrid 4 franceses, suspeitos de espalharem ungüentos pestíferos e venenosos. O governador comunicara o despacho ao Senado e ao Tribunal Sanitário, que não lhe deram demasiada atenção, e rompendo a peste, o aviso real contribuiu talvez para confirmar as suspeitas, senão para fazê-las nascer, provocando ocorrências lamentáveis. Na tarde de 17 de maio, espalhou-se o boato de que algumas pessoas besuntavam na catedral o tabique entre os espaços destinados aos 2 sexos. A estranha notícia propagou-se, mais e mais exagerada, apavorando a população. Na manhã seguinte, outro espetáculo mais estranho e significativo feriu os olhos e a mente dos cidadãos. Em todo o bairro da cidade, as paredes e as portas apareceram manchadas de largas faixas amareladas e visguentas, com que talvez algum gracioso visava espalhar no povo um pânico mais geral. As consequências seriam tais, se ainda não subsistisse nas autoridades a capacidade de examinar, averiguar e decidir. Contudo, a cidade alvoroçou-se. Prendiam-se os forasteiros e prometiam-se prêmios e impunidade a quem denunciasse o autor do feito malévolo que uns atribuíam a uma vingança de Dom Gonçalo de Córdoba, outros ao invento do cardeal de Richelieu, para despovoar Milão, outros ainda, por motivos ignorados, a artes maléficas dos senhores de Colato, de Wallenstein ou de outros nobres milaneses. Apesar de tudo, havia quem duvidasse da peste, visto que nem todos os enfermos morriam. Para eliminar toda a dúvida, o Tribunal Sanitário recorreu a um expediente adequado à gravidade da situação. Pelo Pentecostes, soliam os cidadãos visitar em romaria no cemitério de São Gregório, além da porta oriental, os túmulos das vítimas da epidemia precedente, e, fazendo da devoção oportunidade de divertimento e de espetáculo, ia cada qual com um possível aparato. Entre as vítimas da peste figurava nesse dia uma família inteira. Chegava a festa ao auge quando, por ordem das autoridades sanitárias, os cadáveres dessa família foram levados àquele cemitério, nus, expostos numa carroça, para que a multidão verificasse neles os estigmas evidentes da moléstia. Um brado de repugnância, de horror, elevava-se à passagem do veículo, que deixava após si uma esteira de murmúrios. A partir desse dia, já não se duvidou da peste. De resto, ela tratava por si mesma de se impor mais e mais à atenção, e esse ajuntamento contribuiu em medida considerável para a propagar. Então a gente percebe nesse capítulo 31 que, apesar de ser uma narrativa de uma peste que aconteceu em 1629, né, há quase 400 anos, é como se ele estivesse, na verdade, relatando os fatos que ocorreram nos últimos meses. Lembrando que já faz 160 anos que o Alessandro Manzoni morreu. Mas veja só, né, tem um governador que decidiu dar preferência à guerra e a festejos populares, né, pelo nascimento do herdeiro, do príncipe herdeiro, a combater a epidemia, né, ele negava a epidemia e a população, uma parte dela também negava, não admitia que houvesse realmente essa peste. Inclusive eles consideravam que o isolamento social era vexame injustificado
né, e que os médicos que o aconselhavam eram, na verdade, parte de uma cabala urdida para explorar o sobressalto público, né? Será que alguém ouviu ultimamente em algum discurso de uma autoridade sugerindo que as pessoas se aglomerem nas ruas e dizendo que isso não passa de fake news para prejudicar a economia? Bem, em relação às guerras, você vê que apesar de não haver guerras, pelo menos nos grandes países que estão sofrendo com essa praga da Covid-19, não existem guerras no sentido bélico, no sentido militar, mas existe uma guerra comercial, né, que Trump preferiu continuar contra a China ao invés de solicitar ajuda e tentar evitar a situação calamitosa que está acontecendo agora nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, uma guerra ideológica, né, que o presidente trava, inclusive contra a autoridade do seu próprio ministério, né, pessoas que ele mesmo indicou, mas que por vaidade ele tenta desautorizar. E se une a tudo isso as pessoas que preferem de um lado e de outro as fake news. Né? Nesse período aqui, eles acusavam os franceses, talvez por o mundo ser naquela época bem maior do que é hoje, né? Devido às telecomunicações e aos meios de transporte, e hoje o mundo ficou bem curto, então hoje se acusa os chineses, né? Se divulga vídeos dizendo que os chineses espalharam os vírus, dizendo inclusive que foi criado em laboratório, e naquela época eles diziam que os franceses é que tinham espalhado, né, untado as casas das pessoas com o vírus, né? E continua essa necessidade das pessoas de espalharem fake news e sempre para convencer, né? Ou se convence aqueles que não acreditam, dizendo que realmente não passa de uma história inventada, né? Para enganar as pessoas, para dar poder a alguém, ninguém sabe exatamente quem, talvez a nova ordem mundial, né? Os Illuminati, sei lá. E por outro lado, aqueles que dizem que foi criado de forma proposital, né? Naquela época já se falava, né, sobre essa guerra biológica, essa suposta guerra biológica, dizendo que tinham sido os franceses ou então duques de outros condados que queriam esvaziar a cidade de Milão. E é interessante também que se passa em cidades que sofreram demais com a Covid-19, né? Ele vai descrevendo aqui as cidades de Bérgamo e de Milão. E, inclusive, no capítulo 31 também mostra que até a boa-fé contribuiu, né, para espalhar, né, o contágio. Eles fizeram um ajuntamento público para mostrar às pessoas, né, os cadáveres dos mortos, mostrar que realmente a praga era verdadeira. E esse ajuntamento público contribuiu ainda mais para a propagação da mesma, né, a ironia, né, que mesmo aqueles de boa-fé, quando não fazem aquilo que é necessário de acordo com as indicações médicas, podem estar apressando, né, o contágio. E a gente já viu aí também vídeo de ajuntamentos públicos, né, de pessoas fazendo uma passeata contra o Covid, né, para ensinar o povo a lavar as mãos. E talvez uma passeata dessa espalhe mais o vírus do que se as pessoas não participassem da mesma, né? A ironia de tudo isso também. No capítulo 32, vamos ver o seguinte: tornando-se cada vez mais difícil satisfazer as exigências pessoais de tal situação, a 4 de maio o Conselho dos Decuriões decidiu enviar 2 de seus membros ao governador para lhe representar o luto e a miséria da cidade e solicitar que se aplicasse a lei, ainda vigente e ratificada por decreto especial de Carlos V, em virtude da qual os gastos decorrentes da peste deveriam estar a cargo do fisco. O governador respondeu com uma epístola de condolências e novas exortações, lamentando não se encontrar em Milão para agir pessoalmente em prol do seu povo, e concitando os administradores a não pouparem despesas. Quanto às solicitações expressas, proveria em o melhor modo que ao tempo de necessidades presentes permitierem. Abaixo disso, uma garatuja, clara, como estas promessas pretendessem ficar, Ambrósio Spínola. Replicando-lhe Ferrer que a resposta fora lida pelos decuriões com grande desconsuelo, após um vai-vem de missivas, o governador transmitiu os seus poderes ao grão-chanceler, pois no seu entender não podia abstrair-se dos cuidados da guerra, a qual, diga-se passagem, assolando com as incursões, as batalhas e a peste os territórios da Lombardia, de Veneza, do Piemonte e da Toscana, custara já, afora os soldados, 1 milhão de vidas, e daria, após a tomada e o saque atroz de Mântua, a coroa ducal ao pretendente cuja exclusão fora a causa primitiva dessa luta desastrosa. Ao mesmo tempo que enviavam emissários ao governador, os decuriões requeriam a cardeal arcebispo uma solene procissão que percorresse a cidade, levando a toda parte o corpo de São Carlos. Um líder lá da Itália pediu que fosse feita uma procissão agora pela Semana Santa, pela Igreja Católica. Há 400 anos eles fazem isso e ainda não aprenderam.
O bondoso prelado recusou por múltiplos motivos. Desgostava-o a confiança nesse recurso arbitrário e pesar-lhe-ia que, falhando o efeito, a fez converter-se em escândalo. Demais, alegava ele, se houvesse de fato untadores, a procissão oferecia ensejo cômodo ao delito. Se os untadores não passassem de fantasia, o ajuntamento só poderia propagar o contágio, perigo muito mais real. A suspeita da untura despertara mais generalizada e mais furiosa do que antes o infortunado cidadão que, por um gesto irrefletido, tivesse a desventura de incorrer nela, via-se exposto aos maiores vexames, ao tratamento mais brutal. A recusa do cardeal não desanimou os decuriões. Frederico ainda resistiu algum tempo a essas instâncias. Finalmente cedeu e concordou em que o féretro, com as relíquias de São Carlos, permanecesse exposto durante 8 dias no altar-mor do domo. Não há memória de que as autoridades sanitárias levantassem qualquer objeção. Ao alvorecer de 11 de junho, a data marcada, a procissão saiu da catedral e percorreu os bairros da cidade, ornamentados e providos de farta iluminação. Os próprios enfermos, isolados nas suas casas, assomavam às janelas e havia espectadores até nos telhados. Ao meio-dia, o cortejo dissolveu-se à porta do Duomo. No dia seguinte, porém, quando ainda reinava a confiança, ou melhor, uma fé exaltada, na eficácia dessa piedosa romaria, as mortes recrudesceram em tal proporção que só era possível atribuir esse acréscimo improviso à procissão da véspera. A partir desse dia, a fúria do contágio exacerbou-se. Dentro em pouco, não havia lar que não fosse atingido, e a população do lazareto aumentou de 2.000 para 12.000 doentes. Em 4 de julho, o número de mortos elevou-se diariamente a mais de 500, subindo mais tarde a 1.200, 1.500 e 3.500, se quisermos dar crédito a Alexandre Tadino. É fácil calcular em que apuros se viram os decuriões para fazer frente a tamanha calamidade. Cumpria, antes de tudo, manter, substituir, aumentar todos os dias o pessoal. Os serventes, incumbidos das tarefas mais penosas e repelentes, denominavam-se monati. A cada grupo de monati correspondiam batedores, cujo emprego especial consistia em preceder as carroças carregadas de cadáveres, agitando uma campainha para divertir a população. Aos comissários, postos diretamente sob as ordens do Tribunal Sanitário, competia fiscalizar os serventes das suas categorias inferiores. Simultaneamente, era preciso fornecer ao lazareto médicos, medicamentos, cirurgiões, instrumentos e víveres, preparar espaço para um número crescente de asilados, contando com que a mão de obra disponível diminuía à medida que aumentava a necessidade. Um dos aspectos chaves também dessa redução da curva de contágio é fazer com que os profissionais de saúde não morram juntamente com os pacientes e então não faltar mão de obra para tratar os demais doentes que vão aparecendo, né? Repleta de cadáveres, a ampla vala cavada nas vizinhanças do lazareto permaneciam ali, como em toda a zona da cidade, inúmeros corpos insepultos. Os magistrados recorreram em desespero aos 2 valorosos capuchos que superintendiam o lazareto. O padre Miguel não se esquivou a esse outro encargo. Graças aos seus esforços, dentro de 8 dias, como ele prometera, as covas necessárias haviam sido escavadas, e os monati limpavam a cidade dos cadáveres abandonados. A despeito de se oferecerem distinções e honorários tentadores, escasseavam igualmente os médicos, se bem que muitos acudissem a assumir o encargo sem serem chamados de pura abnegação. Os Estados Unidos anunciaram vários benefícios para que médicos do mundo todo vão trabalhar lá, né, na epidemia que está acontecendo lá. Mas, de qualquer forma, se os médicos forem morrendo junto, vai faltar médico para tratar os demais doentes. Só na cidade morreram de peste 60 vigários, a quase totalidade dos seus párocos. Entre todos, avultava como exemplo animador o cardeal Borromeu. Embora visse tombar a roda de si quase toda a sua família eclesiástica, Frederico resistia aos pedidos mais insistentes e recusou ausentar-se. O terror dissolvia os laços mais íntimos, elevava sombria desconfiança entre esposos e irmãos. A imensidade do desastre alterava os julgamentos, perturbava as razões mais sãs, e do quadro de miséria da cidade continuava a campear o medo do untador maléfico, medo que chegou a assumir proporções de autêntico delírio. Inúmeros foram, porém, os que permaneceram até o fim, convencidos de que tudo não passava de fantasia. Os magistrados, dizimados diariamente, cada vez mais orientados e perplexos, entregavam a pouca energia que lhes restava em perseguir os untadores. E os processos que daí derivaram não eram de certo os primeiros do gênero. Nem é lícito considerá-los raridade na história da jurisprudência. As unturas de Milão constituem, porém, o caso mais célebre e talvez o que mais se presta à observação. Então a gente percebe por aqui, né, quão semelhantes eram os acontecimentos
e as atitudes das pessoas na época em relação ao período atual. E eu encerro esse vídeo com a leitura do destino do governador da época, né, que era um populista, o Ferrante. E espero que vocês voltem no final de semana para assistir a resenha do livro, né, dos Noivos, do Alessandro Manzoni, em que eu vou debater o enredo, né, e a criação literária do mesmo. Mal se falara da irrupção da epidemia, Dom Ferrante alistara-se entre os mais ferrenhos negadores da peste, e até o fim sustentara essa opinião, com raciocínios a que ninguém poderia negar pelo menos certo nexo. Dizia Dom Ferrante: na natureza das coisas não há senão duas espécies de coisas, substâncias e acidentes. Se eu provar que o contágio não pertence a nenhuma dessas duas espécies, estará provado que ele não existe, que não passa de uma quimera. Adiante, as substâncias são espirituais ou materiais. Ninguém sustentará o despropósito de ser o contágio substância espiritual. Logo, é supérfluo tratar disto. As substâncias materiais são simples ou compostas. Ora, o contágio não é substância simples. Provo em duas palavras. Não é substância aérea, pois nesse caso, em vez de se propagar de um corpo a outro, voaria imediatamente para a sua esfera. Não é substância aquática, porque molharia e logo enxugariam os ventos. Não é ígnea, pois queimaria. Não é terrestre, do contrário, seria visível. Também não se pode qualificar de substância composta, pois, fosse como fosse, tornar-se-ia sensível à vista ou ao tato. Acaso alguém viu ou apalpou o tal contágio? Resta averiguar se pode ser acidente. Pior ainda, dizem os doutores que ele se comunica de um a outro indivíduo. Ora, supondo se tratasse de acidente, seria um acidente transposto. Dois termos que se repelem, pois não há, em toda a filosofia, coisa mais clara, mais límpida do que esta. Um acidente não pode passar de um sujeito a outro. Se alguém, para evitar cila, se reduz a dizer que é acidente causado, vai dar em Caríbides. De fato, acidente produzido não se comunica, não se propaga como andam propalando. Dados estes princípios, que adianta falar de petequias, de exantemas, de antrases? Absurdos, objetou uma voz de um dos ouvintes. Não, não, protestou Dom Ferrante. Não diga isso. A ciência é a ciência, mas é preciso saber usá-la. Petequias, exantemas, antrases, parótidas, bubões arroxeados, furúnculos negrejantes são termos respeitáveis e têm o seu sentido. Quem nega que essas coisas existem? O que importa é saber de onde vêm. E aqui principiavam os dissabores para Dom Ferrante. Encontrava, em verdade, graças ao seu renome de erudito, ouvintes dispostos a aceitar a demonstração de coisas de que já estivessem convencidos. Muito outro era, porém, o caso quando ele se abalançava a sustentar que o erro dos médicos consistia não em afirmar que se tratava de moléstia terrível e geral, mas de um modo de lhe determinar a causa. Essa causa existe, infelizmente, e não podem desconhecê-la sequer os que proclamam coisas sem fundamento. Neguem, se puderem, a fatal conjunção de Saturno com Júpiter, quando se ouviu dizer que as influências se propagam. E os senhores ousariam negar a influência? O que não admito é que os senhores médicos confessem que nos encontramos sob uma conjunção tão maligna e depois venham dizer-nos de cara dura: não toquem isto, não mexam naquilo, e não há perigo. Como se, evitando o contato dos corpos terrestres, pudéssemos impedir o efeito virtual dos corpos celestes. Podem queimar Júpiter, incendiar Saturno? Is fretus, isto é, baseando em tais arrazoados, Dom Ferrante não tomou precauções contra a peste. Um belo dia, acometido por ela, morreu como um herói de tragédia, apostrofando os astros.